Fala, gênio, essa aula ela é muito legal, por quê? Porque vocês vão agora agilizar qualquer resolução que exija a equação do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara. Então, não precisa mais resolver fórmula de Bhaskara. Se vocês aprenderem essa técnica aqui, ela exige um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de pensar, mas ela é extremamente simples. Depois que tu pegou no tranco, aí é só botar o carro sem freio de mão puxado e tu vai descer com certeza. É muito tranquilo, muito fácil. Eu, por exemplo, hoje eu olho para a equação já sei direto, porque de tanto que eu treinei, né, eu já sei dizer quais são as raízes de um polinômio. Na realidade, de um trinômio, tá? Trinômio, 3 termos aqui, ó. 1, 2, 3 termos. Então a gente tem um trinômio. Então, gente, normalmente a gente usa esse tipo de estrutura para resolver equações de segundo grau, tá? Quando a gente tem um A aqui na frente, que é o número que multiplica o x ao quadrado igual a 1. Tá? Se não tiver igual a 1, já complica um pouquinho. Dá para fazer? Dá, mas vai complicar um pouquinho. Então, eu vou mostrar para vocês, sempre que tu não tem o valor de A aqui, ou melhor, o A é igual a 1, eu vou usar essa estrutura aqui, ó, tá? Esse último termo aqui, que é o termo dependente, vai ser sempre o produto das raízes. Saibam que a gente vai agora, em 10 segundos, achar as raízes sem aplicar Bhaskara. Então, Bhaskara nunca mais, tá? Então, esse último termo solto aqui, o termo 6, o 10, o 6, o 12, esses caras aqui é o produto das raízes, é a multiplicação. E aqui, o termo do meio é a soma das raízes, tá? Então, olha só que fácil. Qual seria ali, nessa primeira equação, a soma? Ó? A soma é sempre esse númerozinho que está aqui, ó, tá? Observem que eu tenho um sinal de menos aqui e aqui também. Então, a soma é 5, tá? Então, se aqui fosse mais, aí eu teria que trocar o sinal, a soma seria menos 5, tá? Sempre que aqui dentro é mais, a soma vai ter o sinal sempre contrário, sempre trocado. Se aqui é menos, aí não tem problema, a soma é 5. E o produto? O produto é 6. Então, agora, como é que eu vou saber as raízes através da soma e do produto? Eu sei que são duas raízes. Agora, comecem sempre pelo produto, que é mais fácil. Dá para fazer por soma também, eu já uso até as duas até. Mas, para algumas pessoas, a maioria das pessoas, começar pelo produto é mais fácil. Então, observem só. Quais são os números que poderão ser multiplicados e o resultado dá 6? Produto é isso, é um vezes o outro. É isso aqui, ó, x vezes x'. É x' vezes x duas linhas. Dessa primeira aqui, poderia ser o 1 e o 6, né? Porque 1 vezes 6 dá 6. Poderia ser o 2 e o 3. Porque 2 vezes 3 dá 6, né? Então, poderia ser aqui. Só que a soma tem que dar 5, gente. A soma aqui dá 5, 1 mais 6, então não dá. Aqui a soma dá 7. Então, a resposta correta seria essas aqui, tá? O 2 e o 3. Então, sempre tem que usar essa lógica. Eu jogo números naturais e dá para fazer tranquilamente. Outro detalhe é que esse trinômio aqui, ele pode ser, digamos, transformado na forma fatorada. Se eu souber as duas raízes aqui, ó, isso aqui é a raiz, isso aqui é a raiz. Essa é a raiz que eu encontrei aqui, ó, tá? Se eu souber a raiz, eu posso abrir esse trinômio aqui dessa forma, chamada forma fatorada. Então, vai ser x menos essa raiz 2, vezes x menos a outra raiz ali. Pronto, acabou, tá? Olhem só o número 2 aqui, ó. Qual seria a soma? É o número que está aqui, ó. É o 3, ó, tá? Qual seria o produto? O produto é esse número que está aqui, ó. Menos 10, pronto, tá? Então, beleza, é só olhar para a formulazinha aqui, olhar o número. Esse número aqui, lembrando, esse número aqui do termo B, tem que sempre trocar o sinal para dar a soma. E agora eu começo pelo produto. Quais são as raízes que poderiam dar, gente? Então, eu começo a imaginar. Bom, para um produto negativo, eu tenho que ter um número positivo com um número negativo, porque se eu tiver dois produtos, né? Eu vou multiplicar. Se eu multiplicar um número negativo com outro negativo, dá positivo. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Então, uma raiz tem que ser positiva e a outra tem que ser negativa. Então, por exemplo, poderia ser 1 e menos 10. Por quê? Porque 1 vezes menos 10 dá menos 10. Né? Poderia ser 2 e menos 5. Sim, porque 2 vezes menos 5 dá menos 10. Poderia ser, por exemplo, o contrário. Poderia ser menos 1 e 10. Poderia ser menos 5 e 2. Né? E acontece o seguinte, que a soma tem que dar 3.
Se a soma tem que dar 3, opa, menos 5 e 2, não, ao contrário, depois disse mais 5 e menos 2. A soma tem que dar 3, olha só. A soma 3 aqui, ó. Então, tranquilo, daí dá menos 2 e 5, tá? Ou 5 e menos 2, como queiram. Beleza, a partir do momento que eu acho as raízes já dessa forma, olha só que fácil, eu vou trocar aqui o sinal, tá? Dessas raízes aqui para montar a estrutura. Por quê? Por que troca? Porque aqui tem um menos, ó. É x menos a raiz. Então, quando eu faço x menos menos 2, dá x mais 2. Então, fica x mais 2 vezes x menos 5, tá, gente? Vamos fazer aqui a outra equaçãozinha. Olha que fácil que é isso. Daqui a um pouco vocês não vão mais estar fazendo Bhaskara, tá? Peguem e treinem isso aqui, tá, gente? Façam um treinamento. Peguem umas 5, 10 equações de segundo grau e tentem fazer de cabeça. Copiem essas aqui que eu fiz numa folhinha e tentem fazer de cabeça. Ó, x ao quadrado menos x menos 6. Olha só, vamos lá. Qual é a soma, gente? A soma é o número que está no meio ali, tá? Que é esse númerozinho que está no meio aqui, com um sinal contrário. Se aqui é menos, vai dar mais. E o produto? O produto é o número inteiro. Se é menos, vai ficar menos, tá? E agora vamos partir do produto? Quais são os números que eu poderia multiplicar e dar menos 6? Ah, eu poderia multiplicar o 1 vezes o menos 6, né? Ou 6 vezes menos 1. Eu poderia multiplicar o 2 vezes o menos 3, né? Ou 3 vezes menos 2, que o produto tem que dar um número negativo. Então, um tem que ser positivo e outro tem que ser negativo. Poderia ser o 3 vezes o menos 2, tá? Então, com sinais contrários. Ah, bom, mas a soma tem que dar 1. Se a soma tem que dar 1, então tem que ser esse aqui, ó. Né? Não pode ser o outro, né, gente? Porque esse aqui dá menos 1, ó. Se eu somar essas duas raízes aqui, ó, 2 menos 3 dá menos 1. Então, não tem cabimento. E como é que eu monto a forma fatorada? X menos menos 2, que dá x mais 2, vezes x menos 3. Fácil, fácil, fácil. É como eu disse, depois que tu pega a malandragem aqui, nunca mais erra essa maneira de fazer. Olha o outro exemplo aqui, ó. Menos 7x mais 12. Quem é a soma? A soma é o número 7. Quem é o produto? O produto é o número 12. Pronto. Tá, e agora? Vamos começar pelo produto? Quais são os números que multiplicados dá 12? Gente, são poucos números naturais que multiplicados dá 12, tá? Ah, e se a raiz da fracionária? Bom, gente, aí também, né? Aí aplique a Bhaskara. Se a coisa começa a complicar, não deu certo, quebrou a cabeça, não deu certo, vai para a Bhaskara, tá? Pode acontecer isso, sim. Mas não é o normal, tá? Isso em 90%, 95%, 97% dos casos, tu vai conseguir fazer dessa forma. Então lá, o produto dá 12. Então quais são os números que eu posso pensar? Ah, vou pensar aqui, ó, o 1 vezes o 12, né? O menos 1 vezes menos 12. Poderia ser dois números negativos, né? Também porque menos com menos dá mais. Poderia ser o 2 vezes o 6. Ó, poderia ser o menos 2 vezes o menos 6. Poderia ser o 3 vezes o 4. 3 vezes 4 dá 12 também. Agora, a soma dá 7, aí obrigatoriamente tem que ser o 3 e o 4. Não pode ser o outro para a soma dá 7. 2 mais 6 dá 8, 1 mais 12 dá 13. Então pronto, acabou. Comece sempre pelo produto, fica mais fácil. E aí aqui eu tenho o resultado da forma fatorada, x menos 3 vezes x menos 4. Então agora nós vamos usar na prática aquilo que a gente fez. Por exemplo, eu preciso simplificar essa expressão aqui. Observem que eu tenho aqui, ó, um trinômio que não é quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito é aquele que tem raiz aqui e raiz aqui, tá? Raiz nas duas extremidades. Normalmente seria um 9 aqui no final, um 16. Aqui eu tenho raiz de x ao quadrado é x. Aqui eu não tenho raiz. Então, esse aqui, a gente vai ter que encontrar as raízes dele para poder abrir a forma fatorada, para poder simplificar embaixo. E aí eu sei que isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, então eu não posso usar aquela técnica da aula anterior, onde a gente achava como a gente achava a forma fatorada de um trinômio quadrado perfeito. Então, beleza, olha só. Eu preciso aqui que vocês entendam que vamos fazer por soma e produto. Lembra da tabelinha aquela lá? Nós temos essa equaçãozinha aqui que nós vamos fazer por soma e produto. Quem é a soma? A soma é 5 e o produto é 6. E aí, lembrando, quem é que seria multiplicado aqui? Ah, é o 1 e o 6, eu poderia dizer. O menos 1, menos 6, daria para ser. O 2 e o 3, daria para ser. O menos 2 e o menos 3, daria para ser. Só que a soma dá 5, então tem que ser positivo, tá, gente? Então as raízes é 2 e 3, isso a gente já viu. Beleza, e agora? Agora sim, veio a lógica, ó. Eu vou ter que abrir esse trinômio aqui
numa forma fatorada. Então vai ser x menos a raiz, a primeira raiz é 2, vezes x menos a segunda raiz, x menos 3, tá aqui. E embaixo eu tenho 2x menos 6. Só que, gente, olha só. Observe que eu não vou poder simplificar esse 2x menos 6 aqui por nenhum desses termos em cima aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar colocar em evidência, porque aqui tem um 2, aqui é par, e aqui é 6, que também é par. Então, se eu botar o 2 em evidência, olha o que vai acontecer. Eu vou ter essa estrutura aqui. Lembrando que quando tu sempre colocar um número de evidência, é bom tu voltar para ver se não cometeu um erro. Como é que é a volta? Multiplica que o 2 vezes x tem que dar esse, e o 2 vezes menos 3 tem que dar esse. Ah, deu certo, beleza. Então agora é só simplificar ali, ó, x menos 3 com x menos 3, e acabou. Olha o resultado. Sobrou em cima x menos 2, e embaixo 2, e aqui já era. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.